Cara, quando eu nasci, eu acho que eu não imaginei que seria tão difícil, poder ser feliz sendo quem eu sou. E quando a gente nasce, a gente acha, eu achei, que eu era heterossexual, né? Porque isso é o que a gente vê, é o que é normal, né? Isso chama, na verdade, heteronormatividade. A gente não consegue imaginar outra coisa se não ser hétero. Então, eu sempre imaginei que eu era hétero. Eu sempre fiz trabalhos na igreja, eu sempre participei do grupo de jovens da igreja, e era na igreja onde eu tinha a minha comunidade, meus amigos e tal. E a partir do momento da minha adolescência, com 13 para 14 anos, quando eu conheci o amor, era por uma mulher. E eu não queria ser aquilo, né? Aquilo que eu via. A primeira vez que eu vi uma lésbica na minha vida, minha família estava olhando com repulsa. E eu não queria que a minha família sentisse repulsa de mim. Eu tentei por anos, né, ser hétero. Eu só não me suicidei porque eu tinha medo de ir pro inferno. E eu tinha certeza que Deus não me amava. Que eu não valia a pena. E é muito difícil falar sobre isso ainda hoje. Porque é muito difícil você batalhar pra ser quem você é, assim, as pessoas não entendem. Falam, por que eu não posso ter orgulho de ser hétero, né? Queria saber se você já teve vergonha de ser hétero na sua vida. Se você já teve medo, se você já teve... Eu já tive tudo isso, e por isso que eu falo que hoje eu tenho orgulho de ser quem eu sou. De ser lésbica. Quando eu tinha 20 anos e eu tava me formando na faculdade, na PUC, eu decidi fazer um canal no YouTube, que se chama Canal das Bi, e conversar com mais pessoas que podiam estar passando por aquelas coisas que eu passei também, porque quando você sofre com essas questões, isso fica muito preso dentro de você. Isso fica te esmagando por dentro, e é uma prisão, é uma gaiola tão grande, porque se você sofre um bullying racista na escola, provavelmente seus pais são negros, então você pode chegar em casa e falar. E se você sofre um bullying gordofóbico, né? Eu, por exemplo, se me chamassem de gorda na escola, podia falar com os meus pais. Meu pai é gordo, né? Agora, quando chama de viado, de sapatão, você não pode falar pra ninguém, porque senão você vai sofrer mais violência ainda. Então você fica com esse negócio dentro de você e você não sabe o que fazer. E é uma idade muito vulnerável, porque é a adolescência. Então eu quis conversar com outras pessoas que podiam estar passando por aquilo que eu passei, e fiz o canal como meu TCC para isso. E o resultado do Canal das Bi foi completamente surpreendente. Eu não sabia o quão era necessário dialogar sobre essas questões. E eu tive uma surpresa com o número de casos que chegavam até a gente, de pessoas pedindo ajuda, de pessoas passando por cárcere privado, de pessoas sendo ameaçadas dentro de casa, dentro das suas cidades. Pessoas jovens, que só querem amar, que só querem ser quem são, né? E a vida tem tanto disso, né? Tem esses pesares e eu acho que se a gente não fizer um caldo bom, a gente não consegue acordar de manhã e sobreviver ao dia, sabe? Então eu decidi, eu aprendi com a minha mãe, que é uma mulher negra muito guerreira, muito guerreira. Eu aprendi a sorrir e a tentar a tratar as pessoas com gentileza, por mais que essas classes majoritárias já tivessem me tirado tanto da minha beleza e da minha esperança. Então, eu decidi fazer isso com bom humor, eu decidi fazer isso sorrindo, eu decidi fazer isso contando piada, decidi fazer isso com os meus amigos. E é muito bom
hoje em dia, poder pegar todas aquelas palavras que eu tinha tanto medo e assumi-las, sabe? Se alguém me xingar de sapatão na rua, como acontece muito, isso significa que eu amo uma mulher e que eu quero ter um relacionamento com ela, quero construir uma parada legal e, sei lá, formar uma família. Então tá, então eu sou sapatão. E com muito orgulho de ser sapatão. Agora, depois que eu fiz o canal, eu entendi que o meu problema também era um dos menores na fila da opressão. Porque eu tenho um irmão... eu tenho um irmão transexual. Ele é um homem trans. E a transfobia, se comparada à homofobia e à lesbofobia e à bifobia, ela é muito cruel. Ela é muito cruel. Eu tive dificuldade de aceitar meu irmão. Então, conforme a gente vai entendendo que a gente tá na margem e não tá sozinho, a gente começa a pensar nos outros grupos também, sabe? Eu entendi sobre feminismo, eu não fazia ideia do que era isso. Eu tinha raiva de feminista. Eu entendi sobre a minha história, sobre a minha vida, sobre por que eu posso votar quando eu fiz o canal das Bi. E só a internet me possibilitou essas conexões, esses aprendizados. Porque eu ainda estava completamente no escuro. Então, eu acho... Então, eu acho que as conexões é o que estão fazendo a gente se fortalecer. Eu só consigo fazer tudo isso porque eu conheci outras pessoas iguais a mim. Eu não cresci com referência nenhuma. As únicas lésbicas que eu vi na televisão foi o casal de Torre de Babel, que morreu num incêndio. Isso é tão figurativo, né? O próprio inferno. Então, eu não tinha referência alguma e eu não sabia que eu podia ser feliz. E isso é dado para as pessoas. E isso não me foi dado, eu tive que batalhar para conseguir. E é um caminho difícil, mas vale a pena. A única coisa que eu fico pensando é que resistência significa que a gente tem que superar todos esses obstáculos e decidir continuar existindo, né? Você resiste. E se eu tô aqui resistindo, é porque muitas outras pessoas não resistiram, não conseguiram, né? Então, que a gente não perca mais ninguém pelo caminho, que a gente consiga resistir e resistir cada dia mais juntos.